inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. Em uma cidadezinha pacata do interior de Minas Gerais, onde ruas de paralelepípedos guardavam histórias de gerações, e o aroma de café fresco pairava nas manhãs, viviam Isabela e Rafael. Isabela, 35 anos, era uma designer gráfica que trabalhava na Estúdio Criar, uma pequena agência local, onde criava identidades visuais para empresas regionais, misturando modernidade com o charme rústico mineiro. Passava horas desenhando no computador, visitando clientes ou ajustando detalhes em projetos, frequentemente trazendo o trabalho para casa, espalhando papéis e esboços pela mesa da sala de jantar. Rafael, 38 anos, era gerente financeiro na cooperativa Café das Colinas, responsável por gerenciar orçamentos de produtores locais. Seu trabalho exigia precisão, lidando com números e negociações, o que o deixava exausto, mas satisfeito por proporcionar estabilidade à família. Casados há 9 anos, Isabela e Rafael eram vistos como um casal modelo na comunidade. Conheceram-se em um festival de inverno, quando Isabela montava um estande promocional e Rafael ajudava na contabilidade do evento. O namoro floresceu entre conversas sobre sonhos e risadas compartilhadas, culminando em um casamento cheio de promessas. Compraram uma casa térrea com um quintal amplo, onde Isabela cultivava girassóis e Rafael tentava, sem sucesso, manter uma horta de manjericão. Seu filho Pedro, de 7 anos, era o centro de suas vidas. Pedro adorava montar quebra-cabeças e sonhava em ser piloto de avião, enchendo a casa com sua curiosidade e energia inesgotável. A rotina era reconfortante, mas previsível. Café da manhã com pão de queijo quente, levar Pedro à escola, trabalho intenso e noites com jantares simples, muitas vezes interrompidos por chamadas de clientes ou e-mails urgentes. Nos fins de semana visitavam os pais de Isabela, José e Maria, em uma casa de 2 andares, com uma varanda repleta de vasos de samambaias, a 15 minutos de carro. Faziam piqueniques no lago municipal, onde Pedro corria atrás de borboletas, ou churrascos com vizinhos, planejando uma viagem ao litoral que nunca saía do papel, mas havia tensões sutis. Rafael notava Isabela cada vez mais distante, sempre ocupada com reuniões noturnas, protegendo o celular com uma senha nova, e chegando com um leve cheiro de colônia masculina, que não era dele. Isabela, por sua vez, sentia Rafael absorto no trabalho, respondendo com monossílabos, como se não tivesse tempo para ela. Ele atribuía isso ao estresse, confiando na esposa que amava desde jovem. Por trás da fachada de harmonia, Isabela buscava algo que sentia faltar. Há meses, iniciara uma relação com João, o vizinho de longa data e amigo próximo de Rafael. João, 40 anos, era um corretor de seguros carismático, casado com Ana, uma professora de matemática do ensino médio. O que começou como conversas casuais durante churrascos no bairro, evoluiu para mensagens secretas, encontros disfarçados de compromissos de trabalho e, eventualmente, uma traição que Isabela justificava como uma fuga temporária da monotonia. Ela dizia a si mesma que era apenas um momento, não amor, mas cada encontro com João aprofundava o abismo em sua vida familiar. A cidade, com suas praças arborizadas e vizinhos que se cumprimentavam pelo nome, parecia um cenário idílico, mas escondia as rachaduras de uma família à beira do colapso. Pedro, com sua inocência, era o fio que ainda mantinha Isabela e Rafael unidos, mas até isso estava prestes a ser testado. A casa, outrora cheia de risos, agora abrigava silêncios desconfortáveis, olhares desviados, e uma tensão que crescia como uma tempestade iminente. Era uma manhã de sábado ensolarada, com o cheiro de café enchendo a cozinha. A família tomava café da manhã, com Pedro devorando seu cereal com leite. Enquanto Isabela e Rafael trocavam poucas palavras, o silêncio entre eles mais alto que o tilintar das colheres. De repente, Pedro levantou a cabeça, limpou o leite do queixo e perguntou, com uma voz alegre e inocente: Mãe, devo contar ao papai sobre a noite passada? A colher de Isabela congelou a meio caminho da boca. Seu rosto empalideceu, e o copo de suco de laranja que segurava tombou, espalhando o líquido pela mesa. Coma seu cereal, querido, disse ela, a voz trêmula, tentando desesperadamente recuperar o controle. Rafael,
não disse nada. Seus olhos fixaram-se nela, e algo dentro dele ficou frio, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Por meses, Rafael vinha ignorando os sinais, as reuniões noturnas que se estendiam, o cadeado novo no celular de Isabela, o cheiro de colônia estranha nas quintas-feiras. Na noite anterior, enquanto Isabela pensava que ele estava em uma viagem de trabalho, Rafael instalara uma câmera escondida perto da porta dos fundos. Sentado na sala escura, ele assistiu aos faróis de um carro iluminarem a garagem. Viu Isabela descer, não sozinha, e um braço masculino envolver sua cintura. Eles entraram na casa, rindo, e se beijaram na cozinha, menos a mesma cozinha onde Rafael preparava o café da manhã para Pedro. Ele não dormiu, as imagens queimando em sua mente como um filme que não parava de rodar. Agora, a pergunta de Pedro confirmava tudo. Rafael levantou-se lentamente, a cadeira raspando alto contra o piso de cerâmica. Pedro piscou, confuso, o leite pingando pelo queixo. Isabela gaguejou. Não é o que você pensa. Rafael caminhou até o balcão, pegou o celular e abriu o vídeo. O som do riso de Isabela, que outrora era só para ele, encheu a cozinha, seguido pelo murmúrio de uma voz masculina. Isabela tentou alcançar o telefone, mas Rafael o afastou. Vá se preparar para a escola, pequeno, disse ele a Pedro, com uma voz suave, mas firme, sem desviar os olhos de Isabela. Pedro hesitou, sentindo a tensão, mas obedeceu, subindo as escadas com a mochila arrastando. Sozinhos, Isabela desistiu da fachada. Foi um erro. Rafael, uma vez, não significou nada, sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael inclinou-se no balcão, a voz fria como gelo. Quantas quintas-feiras foram um erro? Isabela abriu a boca, mas o silêncio atraiu, mais alto que qualquer palavra. Rafael passou por ela, foi ao quarto, e começou a fazer as malas, não as dele, as dela. Quando eu voltar de levar Pedro à escola, quero você fora daqui, disse, sem olhar para ela. Isabela soluçou, implorando, por favor, podemos conversar. Mas Rafael já havia implorado por meses, recebendo apenas mentiras. Ele pegou as chaves e saiu, o som dos soluços dela ecoando até o carro. Enquanto dirigia Pedro à escola, Rafael segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos. Pedro, percebendo o silêncio pesado, perguntou: Pai, você está bravo com a mamãe? Rafael engoliu em seco, forçando um tom calmo. São coisas de adulto. Pequeno, tenha um bom dia. Na escola. Pedro assentiu, hesitante, e correu para o pátio, sua mochila balançando. Rafael não voltou para casa imediatamente. Ficou parado no estacionamento, o coração disparado, revisando mentalmente o vídeo. O homem com Isabela não era um estranho. Era João, o vizinho, o amigo, que ajudara Rafael a construir uma cerca no quintal, com quem compartilhara cervejas e churrascos. A traição não era apenas de Isabela, mas de alguém em quem Rafael confiava há anos. Rafael dirigiu até a casa de João, o caminhão preto estacionado na garagem, como se nada tivesse acontecido. Bateu na porta com força, o som ecoando na rua silenciosa. Quando João abriu, seu rosto passou de casual, aculpado em um instante, os olhos arregalados, como os de um animal encurralado. Precisamos conversar, disse Rafael, a voz baixa, mas carregada de fúria contida. João saiu rapidamente, olhando para trás, como se temesse que Ana, sua esposa, ouvisse. Não sei o que você acha que viu, tentou ele, a voz trêmula. Rafael o interrompeu, cortante. Eu vi o vídeo, não minta para mim. João passou a mão pelo cabelo, exalando pesadamente. Olha, cara, não planejei isso. Aconteceu. Rafael o empurrou contra o caminhão, a raiva explodindo. Você beijou minha esposa na minha cozinha, na frente das tigelas de cereal do meu filho. João levantou as mãos, defensivo. Ok, não foi só uma vez. Estamos nos vendo há meses. A calma com que ele admitiu fez Rafael querer socá-lo, mas ele recuou, respirando com dificuldade para não perder o controle. Você vai contar a Ana hoje, disse Rafael, a voz firme. Se não, eu mostro o vídeo para ela. João arregalou os olhos, o pânico evidente. Espere. O quê? Você
Não pode, Rafael cortou. Hoje, João. Ou, eu faço isso. Joe assente, derrotado. Só não machuque as crianças. Rafael quase riu da ironia. Você se preocupar com crianças, agora é rico. Retrucou, virando-se e voltando ao carro. O olhar de João queimando em suas costas. Em casa, Isabela estava no sofá, a mala ao lado, o rosto vermelho de lágrimas. Você o levou à escola? Perguntou, a voz fraca, como se buscasse um fio de esperança. Rafael assentiu. Frio, falei com João. Ele vai contar a Ana hoje. Isso vai explodir. Espero que você esteja pronta. Isabela cobriu o rosto, soluçando. Eu não queria que fosse assim. Rafael não cedeu. Quando Pedro chegar, você explica por que está saindo. Não vou mentir? Por você. Isabela balançou a cabeça, desesperada. Você não pode me obrigar a contar isso a ele. Rafael foi implacável. Você fez as escolhas, ele não vai crescer achando que isso é culpa dele. Isabela ficou em silêncio, derrotada. Enquanto Rafael se preparava para o próximo passo proteger Pedro, custe o que custasse. A tarde arrastava-se como um pesadelo. Rafael limpava a cozinha mecanicamente, tentando ocupar a mente. Mas as imagens do vídeo, o riso de Isabela ou o braco do Joá, não saíam de sua cabeça. Ele sabia que a conversa com Pedro seria difícil, mas necessária. A pergunta inocente do filho no café da manhã havia exposto a verdade. E agora, Rafael precisava garantir que Pedro não carregasse a culpa de um erro que não era dele. O som do ônibus escolar aproximando-se trouxe um aperto no peito. Rafael respirou fundo, sabendo que o próximo momento moldaria o futuro de sua família. Quando o ônibus escolar parou, Rafael estava na varanda, o coração disparado. Pedro entrou correndo, a mochila meio aberta, perguntando: Pai, posso pegar um lanche? Rafael ajoelhou-se, colocando as mãos nos ombros do filho. Sente-se, pequeno. A mamãe tem algo para te contar. Isabela, na beira do sofá, parecia um animal encurralado, os olhos vermelhos de lágrimas. Respirou fundo e começou, a voz tremendo: Querido, às vezes os adultos cometem erros. Eu fiz um erro grande, e por isso não posso morar aqui com você e o papai por um tempo. Pedro franziu a testa, confuso. Para onde você vai? Isabela hesitou, lágrimas escorrendo. Vou ficar em outro lugar, mas ainda serei sua mãe. Você vai me ver. Pedro recuou quando ela tentou tocar sua mão, os olhos arregalados. Isso é por causa da noite passada? Perguntou. A voz pequena, mas cortante. Isabela cobriu o rosto, soluçando. Desculpe-me, querido. Sinto muito. Rafael segurou os ombros de Pedro, firme. Nada disso é sua culpa. Isso é entre mim e a mamãe. Pedro olhou entre eles, as perguntas se acumulando em seus olhos. Por que a mamãe está chorando? Rafael respondeu com cuidado. Porque ela machucou meus sentimentos, e agora precisamos consertar as coisas. Pedro assentiu, mas seus olhos carregavam uma tristeza que Rafael sabia que levaria tempo para apagar. O menino subiu para o quarto, deixando os pais em um silêncio pesado. Rafael olhou para Isabela, a voz fria. Viu o que você fez? Ele acha que causou isso. Isabela balançou a cabeça, lágrimas pingando na blusa. Eu não queria machucá-lo. Pensei que poderia manter isso separado. Rafael riu, amargo. Separado? Você trouxe João para nossa casa enquanto Pedro dormia no corredor. Isabela estremeceu, sem resposta. 1 hora depois, ela saiu, carregando a mala, o som das rodas na garagem, ecoando como um ponto final. Rafael ficou na janela, vendo-a entrar em um carro. Não o de João, pelo menos. Ele não sabia para onde ela ia. E pela primeira vez, não se importava. A casa, agora silenciosa, parecia estranhamente vazia, mas Rafael sentiu um alívio inesperado, como se o peso das mentiras tivesse sido levantado. Naquela noite, Rafael colocou Pedro para dormir, contando uma história sobre aviões, como sempre fazia. Pedro segurou sua mão, hesitante. A mamãe volta? Rafael beijou sua testa. Ela sempre será sua mãe, mas agora, vamos fazer as coisas do nosso jeito. Pedro assentiu, adormecendo, mas Rafael ficou acordado, revisando o vídeo em sua mente.
não para se torturar, mas para se lembrar de que não estava louco. A traição era real, e ele precisava ser forte para proteger seu filho. Naquela noite, Rafael recebeu uma mensagem de Ana, a esposa de João. Eu sei tudo, seguida de outra. Podemos conversar? Ele respondeu. Amanhã, na minha casa. No dia seguinte, Ana chegou às 10 horas, o cabelo preso em um coque bagunçado, os olhos vermelhos de quem não dormira. Posso entrar? Perguntou. A voz fraca. Rafael a deixou entrar, e ela sentou na beira do sofá, como se temesse quebrá-lo. Ele me contou tudo, disse ela, a voz monótona, quase robótica. Começou depois da festa do bairro, em maio. Eles foram cuidadosos no início, mas pararam de se importar. Seus olhos brilharam com uma mistura de tristeza e raiva. Há quanto tempo você sabe? Perguntei. Descobri ontem à noite, respondeu Rafael. Instalei uma câmera há um mês. Estava cansado de me sentir louco. Ana assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu também pensei que estava paranoica. Eu saía cedo, voltava tarde, e me fazia sentir que eu era o problema. Ela tirou um papel dobrado da bolsa. Fiz uma lista, cada noite que ele chegou tarde, cada desculpa. Rafael desdobrou o papel, o estômago revirando. As datas coincidiam com as reuniões de Isabela. Não era um erro isolado. Era uma rotina, uma traição planejada. Perguntou Ana, a voz embargada. Rafael balançou a cabeça. Não vou varrer isso para debaixo do tapete. João não entra mais na minha casa, e estou pedindo o divórcio. Ana regalou os olhos. Tão rápido? Rafael foi firme. Não vou arrastar isso. Pedro precisa me ver agir. Ana assentiu, hesitante. Acho que também vou deixá-lo. Não posso ficar naquela casa com ele. Eles conversaram por mais de uma hora, compartilhando a dor de serem traídos por pessoas em quem confiavam. Tornaram-se aliados improváveis, unidos pela traição e pela determinação de seguir em frente. Rafael tomou uma decisão ousada. Vou chamar João aqui. Ana franziu a testa. Por quê? Rafael respondeu. Quero que ele nos veja juntos. Que enfrente o que causou. Ana hesitou, mas concordou. Ok, eu fico. Rafael enviou uma mensagem a João. Vem à minha casa agora. 10 minutos depois, João chegou, o rosto pálido, ao ver Ana ao lado de Rafael. Sente-se, ordenou Rafael, apontando para uma cadeira. Joe obedeceu, os olhos, nervosos, movendo-se entre eles. Você disse o que tinha a dizer, começou Rafael. Agora, conte a ela tudo, cada vez, cada lugar. João tentou ser vago, mas sob o olhar penetrante de Rafael, cedeu. Admitiu as noites, as mentiras, até o encontro na noite do aniversário de Ana, quando disse que estava trabalhando. Ana explodiu, levantando-se. Você arruinou meu aniversário para estar com ela. Estamos Arrume suas coisas. Hoje, Rafael acrescentou, frio, e você nunca mais chega perto do meu filho. Sei te ver aqui. Chama a polícia. Joe assentiu, derrotado, e saiu, o peso de suas ações visível em seus ombros caídos. Ana ficou em silêncio, lágrimas escorrendo, mas com uma determinação nova nos olhos. A traição de Isabela e João desmoronou suas vidas. Isabela, expulsa de casa Mudiusei, para um pequeno apartamento alugado na cidade vizinha. A notícia se espalhou rapidamente na comunidade, e ela enfrentava olhares de julgamento, no mercado, no café e até na igreja. Na Estúdio Criar, seus projetos começaram a atrasar. Clientes, cientes dos rumores, preferiam outros designers. A agência, preocupada com a reputação, a suspendeu por questões pessoais que afetavam o desempenho. Isabela, antes uma profissional admirada, viu sua carreira desabar, dependendo de trabalhos freelance esporádicos para pagar as contas. Passava noites revisitando suas escolhas, o riso de João, no vídeo, ecoando em sua mente como uma acusação. A relação com Pedro tornou-se tensa. Ele a visitava nos fins de semana, mas suas perguntas, por que você fez isso, mamãe? Cortavam como facas. Isabela tentava explicar, mas suas palavras soavam vazias, incapazes de apagar a dor que causara. Seus pais, José e Maria, a acolheram, mas com decepção visível, perguntando:
Como pôde arriscar sua família por um capricho? João enfrentou um destino ainda mais severo. Ana pediu o divórcio e a guarda total dos 2 filhos, alegando sua infidelidade como prova de instabilidade. Ele perdeu clientes importantes, pois o escândalo afastou corretores e seguradoras que evitavam a controvérsia. Isolado, João mudou-se para um apartamento modesto, tentando reconstruir sua carreira, mas a reputação manchada o perseguia. Amigos que antes o convidavam para churrascos, agora o evitavam, e ele se tornou uma figura solitária, carregando o arrependimento como uma âncora. Suas tentativas de manter contato com os filhos foram bloqueadas por Ana, que recusava qualquer diálogo. João sabia que o preço de sua aventura com Isabela fora a perda de sua família e de sua identidade. Rafael priorizou Pedro, iniciando o divórcio rapidamente. Ele buscou terapia para o filho, ajudando-o a processar a ausência da mãe. Pedro, confuso, desenhava aviões quebrados, refletindo sua dor. Mas Rafael o incentivava com novas rotinas, noites de jogos de tabuleiro, futebol no quintal, panquecas mal feitas que faziam o menino rir. A comunidade, antes acolhedora, sussurrava sobre Isabela, mas apoiava Rafael, visto como a vítima. Ele documentou tudo, o vídeo, as mensagens, as datas, para proteger Pedro e garantir que a verdade prevalecesse, caso Isabela tentasse manipular a narrativa. Financeiramente, o divórcio dividiu os bens, mas Rafael manteve a casa, determinado a ser o lar estável que Pedro precisava. Ana, por sua vez, enfrentou sua própria batalha. Como professora, manteve a compostura na escola, mas em casa, lutava para explicar aos filhos por que o pai não voltava. Encontrou força em grupos de apoio, compartilhando sua história com outros que enfrentaram traições. Sua aliança com Rafael tornou-se uma fonte inesperada de consolo. Eles se encontravam ocasionalmente para cafés, conversando sobre como seguir em frente. Ana decidiu vender a casa, que dividia com João, buscando um novo começo para ela e os filhos. A traição teve um impacto profundo em Pedro. Ele se tornou mais quieto, hesitando antes de falar sobre a mãe. Na escola, seus professores notavam que ele se isolava durante o recreio, preferindo desenhar sozinho. Rafael, atento, passava mais tempo com ele, levando-o a feiras de ciências e jogos de futebol, tentando reconstruir a confiança do menino. A comunidade, que outrora celebrava os churrascos de Rafael e Isabela, agora evitava mencionar o passado, mas os sussurros persistiam, especialmente quando Isabela aparecia para buscar Pedro. Ela sentia os olhares, o peso do julgamento, mas mantinha a cabeça erguida, determinada a não deixar que a culpa a definisse. Rafael encontrou um novo ritmo com Pedro, promovido a gerente sênior na cooperativa Café das Colinas. Ele equilibrava o trabalho com noites em casa, ajudando Pedro com quebra-cabecas e levando-o a jogos de futebol infantil. Um ano após o divórcio, Rafael conheceu Clara, uma bibliotecária gentil que trabalhava na escola de Pedro. O relacionamento começou com conversas casuais na biblioteca, evoluindo para um amor baseado em honestidade e paciência. Clara tornou-se uma presença constante, nunca tentando substituir Isabela, mas oferecendo carinho e estabilidade. Pedro a adorava e Rafael sentiu, apesar da dor, a vida estava se reconstruindo. Isabela, após meses de terapia, mudou para outra cidade, abrindo um pequeno estúdio de design gráfico. O trabalho, embora menos glamouroso, trouxe propósito. Ela reconquistava aos poucos a relação com Pedro, mas as visitas eram marcadas por uma cautela que doía. Seus pais, José e Maria, ofereciam apoio, mas a decepção permanecia, como uma ferida que cicatriza lentamente. Isabela aprendeu a viver com a culpa, transformando-a em motivação para ser uma mãe melhor, mesmo à distância. João tornou-se uma memória distante, um erro que ela jurava não repetir. Ana, por sua vez, encontrou força em sua independência. Com os filhos, ela criou novas tradições, menos noites de pizza, passeios no lago, e começou a frequentar um grupo de escrita, onde canalizava sua dor em poesia. Sua amizade com Rafael permaneceu,
um laço improvável que os ajudava a enfrentar os desafios de criar filhos sozinhos. Ana vendeu a casa antiga e comprou uma menor, mais próxima da escola, decidida a dar aos filhos um ambiente livre do peso do passado. João, isolado, trabalhava em projetos menores, mas a perda dos filhos e da esposa o marcou profundamente. Ele evitava relacionamentos, temendo novos erros, e vivia uma existência solitária, com o peso do arrependimento como companhia constante. Tentava se envolver em causas comunitárias, como voluntário em uma organização não governamental, mas o vazio permanecia, um lembrete constante de suas escolhas. Anos depois, Pedro cresceu resiliente, mas com cicatrizes. Seus desenhos de aviões quebrados deram lugar a esboços de céus estrelados, sinal de cura lenta. Ele se destacava na escola, mas sua cautela com relacionamentos refletia o impacto da traição da mãe. Rafael, com Clara, construiu uma nova família, mantendo Pedro como prioridade. A casa voltou a ser cheia de risos, com noites de filmes, jogos de tabuleiro e viagens ao litoral, que Rafael finalmente realizou. Clara trouxe leveza, e Rafael sentia que encontrara um novo começo, baseado em transparência e confiança. Isabela seguia em frente, seu estúdio crescendo lentamente. Ela se dedicava a projetos comunitários, como criar murais para uma escola local, buscando redenção no trabalho. As visitas de Pedro eram o ponto alto de sua semana, mas cada despedida doía um lembrete do que perdera. José e Maria, seus pais, começaram a perdoá-la, mas a relação nunca voltou a ser a mesma. Isabela carregava a culpa, mas usava menos-a como combustível para reconstruir sua vida, passo a passo. João, em sua solidão, trabalhava sem brilho, uma sombra do homem carismático que fora. A perda dos filhos o assombrava, e ele evitava contato com a comunidade, sabendo que sua reputação estava manchada. Ana, por outro lado, floresceu, tornando-se uma figura respeitada na escola e na comunidade, sua força inspirando outros. Sua amizade com Rafael permaneceu, um lembrete de que, mesmo na dor, conexões inesperadas podem surgir. A traição de Isabela e João não destruiu apenas um casamento, rompeu laços familiares, abalou carreiras e deixou cicatrizes em Pedro e nos filhos de Ana. A pergunta inocente de Pedro no café da manhã mudou tudo, provando que a verdade, mesmo dolorosa, é o único caminho para seguir em frente. A comunidade, com suas ruas de paralelepípedos e aroma de café, continuou, mas para Rafael, Pedro, Isabela e Ana, o mundo nunca mais seria o mesmo. A verdade os libertou, mas a um custo alto, ensinando que as escolhas têm consequências que ecoam por anos. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.